Lição de número 5, 4 de agosto de 2019. A mordomia da igreja local. Texto áureo. Escrevo-te estas coisas, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 14 e 15. Verdade prática. O cristão deve valorizar a igreja local como ambiente de adoração, comunhão e serviço ao reino de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 31. 1 Coríntios, capítulo 1, de 1 e 2. Hebreus, capítulo 10, versículo 24 e 25. Façamos uma leitura alternada. Atos 9. Assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e na consolação do Espírito Santo. A igreja de Deus que está em Corinto, aos santificados em Cristo Jesus, chamados santos, com todos que em todo lugar invocam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nós. Hebreus 10. Todos, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Senhor nosso Deus e Pai que está no céu, te agradecemos, Senhor, nesta manhã, Deus, pela leitura da lição. Senhor Deus, venha tomar nas tuas mãos o teu filho que vai ministrar esta palavra, ou tua filha. Deus, tu venha se usá-lo com poder, com autoridade. Fala aos nossos corações nesta manhã, nos ensina, Senhor, a ser mais fiel, nos ensina a estar, Senhor Deus, mais ligado com o reino do céu. Sê conosco, Pai, abençoa o teu filho, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado, querido. Pode sentar, querido Deus. No texto áureo, ele faz chama-nos a atenção dizendo, ensinando a andar, como nós temos andado como igreja. Será que a igreja é só aqui? Como nós temos andado como igreja de Deus? Nessa manhã nós vamos falar sobre mordomia da igreja. O que é ser mordomo do céu? E para isso o diácono sábio vai trazer, eu quero crescer do Espírito Santo pelas lutas da semana. Não é fácil ministrar, mas o sábio, Deus é contigo, possa te abençoar, encher do Espírito Santo, meu querido Deus. Glória a Jesus, fique à vontade. Tá bom. Paz do Senhor para a igreja. Quero dizer para os irmãos que é motivo de muita alegria, como sempre, estar na casa do Senhor, e na presença do Senhor, e na presença dos nossos irmãos. É onde nós devemos sentir alegria, onde nós sentimos a presença de Deus, e com as pessoas que a gente sempre está vendo, com as pessoas que a gente gosta, com as pessoas que nos fazem bem, com as pessoas que nos trazem alegria, porque são pessoas do céu, são pessoas escolhidas por Deus para estar aqui nesse lugar. Amém? Então, que Deus venha nos abençoar nessa lição, e que eu vou tentar passar aquilo que durante esse mês aí Deus tem falado muito comigo no meu coração. Amém? Sobre a mordomia da igreja local. Eu não sou professor, irmãos, tá? Eu sou motorista. Mas Deus usa quem Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. Amém? No comentário, a nossa introdução,
A igreja local é formada por pessoas que se reúnem para adorar, congregar, servir a Deus. Nesta lição, refletiremos sobre as nossas responsabilidades quanto ao lugar no qual desenvolvemos nossa comunhão com o Pai Celeste e com os irmãos em Cristo. Que o Espírito Santo nos guie nesse estudo. É exatamente aquilo que eu estou falando. Se a gente, aqui na igreja, a gente não se dá bem com o nosso irmão, a gente não vive bem. Eu acredito assim, irmãos. Porque irmão que não fala com o irmão, o pastor que fica com raiva do outro, o diácono que não fala com outro diácono, e assim, vários segmentos dentro da igreja, isso não é bom nem para a pessoa e nem para o reino. Porque aqui não é lugar de disputa, aqui não é lugar de rincha, aqui é lugar de adoração. E a gente tem visto isso, e ontem, para a honra e glória do Senhor, o pastor Sidney estava lá, para quem é bom entendedor, aquela palavra ali foi uma muito boa palavra ontem, gente. Então, que a gente tem que aprender a valorizar mais as coisas de Deus. Nós temos que dar mais ênfase às coisas de Deus. Nós estamos muito voltados para as coisas do mundo, esquecendo das coisas de Deus. Quando, na verdade, deveria ser o contrário. Nós temos que buscar primeiro o reino de Deus e as demais coisas são acrescentadas. É por isso que muitas vezes na nossa vida, quando eu falo na nossa vida, eu falo primeiro na minha, para depois do irmão, porque eu estou falando primeiro para mim. Como nós vamos ser mordomos na casa do Senhor? Nós temos sido bons mordomos em casa? Nós temos sido bons maridos, boas esposas, bons filhos? Porque isso vem de casa para a igreja. Se em casa você não está bem, consequentemente na igreja você também não estará. Porque é o reflexo da tua casa que está aqui na igreja. Amém, irmãos? A mordomia, subtópico 1, a mordomia dos bens espirituais. A mordomia e a valorização da palavra de Deus. Ao longo dos séculos, Deus confiou a proclamação de sua palavra aos seus seguidores. Há mais de 1490 anos antes de Cristo, Deus falou com e por meio de Moisés. Êxodo 3:1 ao 22 e 17:14. Tempos depois falou por intermédio de outros profetas, a partir de Samuel até Malaquias, e nos últimos dias revelou-se através de seu Filho Jesus Cristo. Então, nós temos vários exemplos, se nós formos procurar na Bíblia Sagrada, vários exemplos de como devemos ser na casa do Senhor, de como nós devemos proceder na casa do Senhor. Essa pergunta para nós: o que nós temos feito na casa de Deus hoje é da maneira que nós queremos ou é da maneira que Deus quer? Deus está se agradando do jeito que nós estamos dentro da igreja hoje? Do jeito que nós estamos levando as coisas de Deus? Do jeito que nós estamos levando o trabalho de Deus? Ele tem se agradado? Ele tem gostado do jeito que nós estamos, da forma que nós estamos, da maneira que nós temos nos apresentado? Essa pergunta para nós. Mordomia da igreja local. Veremos algumas definições para o termo igreja e definiremos igreja local e igreja universal, além de destacarmos alguns compromissos dos crentes como mordomos da igreja local. O que é a igreja? A igreja é uma comunidade de pessoas que pela fé aceitaram a Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. Ela é composta por pessoas de diversas etnias, línguas, idades e classes sociais, mas aos olhos de Deus é um só povo. Amém? É uma comunidade de pessoas santificadas em Cristo. No grego, o vocábulo igreja é eclésia. O termo literalmente refere-se à reunião de um povo, assembleia ou igreja local. Em outro sentido, a igreja é também o santuário, o templo em que as pessoas se reúnem para prestar seu culto. O Novo Testamento diz que a igreja é a noiva do Senhor, aquela que lhe está prometida. Amém? Os dois aspectos da igreja. A igreja local é composta por todas as pessoas crentes que, em uma determinada localidade, se reúnem para adorar a Deus e serem equipados para o serviço cristão. Igreja universal. A igreja de Cristo é universal, ou seja, composta de todas as pessoas verdadeiramente crentes
independentemente de sua denominação, que creram no Evangelho de Jesus Cristo. Geralmente, a igreja local possui um nome ou uma denominação, e qualquer pessoa que tenha aceitado a Jesus como seu Salvador pode participar dela, desde que se submeta a alguma exigência específica, como o batismo e a participação em um grupo de discipulado, a fim de que conheça as doutrinas básicas e costumes daquela denominação. Essa igreja existe desde o dia de Pentecostes e permanecerá firme até o momento em que Jesus voltar, em sua segunda vinda. Qualquer pessoa que aceitou a Jesus pela fé se torna membro dessa igreja. Amém? A igreja local embora tenha algumas pessoas que não saibam, ou fingem que não sabem, a igreja local de louvor e adoração, lugar de reverência e lugar da glória de Deus. Aqui não é outro lugar senão a casa de Deus. Guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Só que nós temos visto, nos dias de hoje, que pessoas, eu sei porque tem gente que me fala que não quer mais ir à igreja porque brigou com o irmão A, brigou com o irmão B, brigou com o irmão C, e que não precisa mais participar da igreja porque ele próprio é a igreja. E nós sabemos que não é bem assim, né, irmãos? Nós somos o corpo e Cristo é o cabeça da igreja. Alguém já viu aqui uma perna por aí andando sozinha? Um braço sozinho? Ou um dedo? A gente não vai ver. Até porque isso não é... não tem como acontecer isso. Então, o corpo, nós somos parte do corpo. E a cabeça do corpo é Cristo. Só que tem gente que está esquecendo disso, que Cristo é o cabeça da igreja. Não adianta você tentar andar por aí sozinho, que você vai dar murro em ponto de faca e não vai chegar a lugar nenhum. Amém? Porque nós temos que respeitar a nossa igreja, a nossa liderança, Cristo, primeiramente. Porque Ele é o dono dessa obra. A mordomia dos crentes na igreja local. Evangelizar e discipular. O Senhor Jesus comissionou-nos a pregar, a batizar e a fazer discípulos em todo o mundo. Esta ordenança é conhecida como a Grande Comissão e tem como objetivos proclamar o Evangelho em palavras e ações de toda criatura, discipular os novos conversos, tornando-os fiéis seguidores de Cristo, integrá-los espiritual e socialmente na igreja local, Pai do Senhor Pastor Alexandre, a fim de que cresçam na graça e no conhecimento por intermédio da ação do Espírito Santo em sua vida, desfrutando sempre da comunhão dos santos. Amém, irmãos? Nós, como igreja, nós temos que viver bem aqui dentro da igreja, fora da igreja, no nosso trabalho, no nosso colégio, na nossa casa, no meio da nossa parentela. Nós temos feito isso? Essa é a pergunta. Porque não adianta eu chegar aqui na igreja assim, de paletó, de gravata, de terno, e lá fora eu não sou a mesma pessoa. Porque nós temos que ser um só. Aqui, em casa, no trabalho, na escola, em todo lugar que nós estivermos. Amém? Hoje, pastores evangelistas, discipuladores e professores da escola dominical são os mordomos que cuidam da evangelização e do discipulado nas igrejas locais. Por isso, todos devem zelar pela palavra de Deus, lendo-a, estudando-a em profundidade e realçando o seu inestimável e infinito valor. Espera-se que na liturgia do culto cristão, a palavra de Deus tenha a primazia. Num culto, a pregação e o ensino da Bíblia Sagrada deve ter toda a prioridade. Se a mordomia da palavra for negligenciada, os prejuízos espirituais da congregação serão grandes e, às vezes, irremediáveis. Amém? Eu sou uma pessoa gosto muito de aprender. E quando tem um professor aqui, eu fico muito prestando atenção.
O que nós temos visto hoje, irmãos, é o seguinte: nas igrejas tem muito louvor, muita cantoria, muito louvor mesmo. E quando chega na hora da palavra, muitas pessoas, não sou só eu, muitas pessoas percebem o esvaziamento da igreja. Na hora principal, as pessoas simplesmente saem do templo, não querem ouvir a palavra de Deus. E aqui a gente está lendo aqui, está vendo que na Bíblia, a Bíblia é contra isso. Nós temos que dar ouvido à palavra de Deus. Como é que a gente vai aprender? Pelo ouvir a palavra de Deus. Por que erramos? Erramos por não conhecer as Escrituras. Porque eu muitas vezes na vida, eu dei muita cabeçada, irmão. Eu não sou santo, estou buscando a santidade, estou me acertando, me adequando à palavra de Deus. Porque se eu disser que eu sempre fui certinho, eu estou mentindo. E Deus conhece o som do meu coração e sabe quanta besteira eu já fiz na minha vida. Mas só que Jesus Cristo, Ele chegou a um determinado momento e falou assim: Sávio, a partir de hoje tu é meu. Porque embora nós sejamos criados no Evangelho, a gente sabe como é que é. Às vezes você é criado na igreja, mas você não está na igreja. Você está na igreja porque o teu pai quer, porque a tua mãe quer, porque eles te obrigam a ir para a igreja, quando muitas vezes você não quer. Essa é a realidade. Eu fui criado num tempo assim, que meu pai me levava para a igreja, mas eu não queria ir, eu não queria estar lá. Hoje não. Hoje eu estou na igreja por prazer. Nós temos que vir na igreja por prazer, para adorar a Deus, a buscar a face dEle, buscar a santidade. Quando a gente está fraco, a gente tem que vir na igreja mais e mais. E as pessoas hoje não querem fazer isso. Não querem mais ir à igreja. Ah, porque eu vou chegar na igreja, o sábio vai estar lá, eu não quero ver o sábio. Ah, eu vou chegar na igreja, o Marcos vai estar lá no som, não quero lá porque o Marcos... Ah, gente, a gente tem que deixar isso para trás. A gente não tem que vir para a igreja para adorar pastor, adorar diácono, adorar ninguém. A gente tem que vir na igreja buscar aquele que é dono da obra. É aquele que pode nos dar alguma coisa. Quem pode nos dar alguma coisa aqui? Pastor Emanuel? Pastor Pedro? Pastor Alexandre? Não, gente. Quem pode nos dar alguma coisa aqui é Jesus. Ele que pode, só Ele que pode. Só que tem muita gente, às vezes, está trocando as coisas. Está tirando Deus do meio e está botando homens onde Deus tem que estar. É por isso que está dando errado. Aquilo que Deus começou, a boa obra, deixa Deus fazer o que é dele. O que é do homem, o homem faz. O que é Deus, Deus faz. Só que tem muita gente hoje que está trocando essas... Está tirando Deus e está entrando o homem. Aí não vai dar certo nunca. A mordomia na evangelização e no discipulado. Uma das melhores formas de exercer a mordomia da palavra de Deus é evangelizar todos os tipos de pessoas. Todos os tipos de pessoas. E não selecionar quem você vai evangelizar. Ah, eu não vou evangelizar traficante não, porque ele é mau. Eu não vou evangelizar prostituta porque ela faz coisa errada. Eu não vou evangelizar assaltante porque ele assalta e faz maldade. Jesus, quando ele estava na terra, ele ia só onde tinha gente boa? Não. Negativo. Ele só ia onde as pessoas não queriam estar. É por isso que até hoje ele é adorado, ele é amado, ele é buscado, porque ele é Jesus, ele é diferente. E ele fez e fará diferença na nossa vida. Basta nós crermos e darmos lugar a ele. Bem? De acordo com essa demanda, a palavra de Deus deve ser proclamada a tempo e fora de tempo. Não tem dia, não tem hora, não tem lugar, não tem chuva, não tem vento, não tem granizo, não tem nada disso. Onde você estiver, você tem que falar do amor de Deus. Somente ela pode transformar o interior das pessoas. Todavia, paralela à evangelização, deve ocorrer o discipulado eficaz, que é a mordomia da palavra exercida de maneira pessoal no culto, no curto, médio e longo prazos. Sem discipulado não há aprofundamento da fé, perseverança, fidelidade, maturidade cristã. Isso é, que as características missionárias revelam onde há real discipulado. A maior parte das pessoas permanece em Cristo, mas quando o discipulado é ignorado, esse dado cai vertiginosamente. O ID.
De Jesus significa também atravessar fronteiras. Anunciar o Evangelho em uma cultura diferente é o grande desafio da obra missionária. Não podemos desprezar a cultura de um povo a quem pretendemos evangelizar, nem lhe impingir a nossa. A gente não pode obrigar ninguém a nada. Nós temos que saber chegar na casa do outro. Nós temos que saber falar. Nós temos que ser educados. Pedir permissão, por favor, eu posso. Que muitas das vezes tem gente que não quer ser evangelizada, mas a pessoa insiste, quando nós devemos ser pacientes, devemos usar da sabedoria de Cristo, e não a nossa, porque a nossa é falho, e a de Cristo não. Amém? A cultura de um povo deve ser avaliada e provada pelas Escrituras. Se um lado, toda a cultura tem sua beleza e bondade, pois o homem foi criado por Deus, bom e amoroso. Por outro, em consequência da queda, e as culturas foram manchadas pelo pecado e dominadas em parte por ações demoníacas. Você está pronto a pregar o Evangelho além de suas fronteiras? Prepare-se para este desafio. A ordem é fazer discípulos em todas as nações. A palavra nação é a tradução do termo etnos, que se refere a grupos étnicos e não primeiramente a países. Um país é uma nação politicamente definida. A etnia é um povo culturalmente definido com uma língua e etnias. Quase a metade desse total ainda não foi evangelizada. Será que isto não os comove? Há milhões de pessoas que ainda não ouviram o Evangelho de Cristo. É urgente e imperioso o lema do apóstolo Paulo: esforçando-me deste modo por pregar o Evangelho, não onde Cristo já fora anunciado, mas onde ainda não foi. A mordomia no uso dos dons espirituais. Os dons espirituais são concedidos por Deus para dar poder e unção à igreja. Eles confirmam a pregação da palavra, a fim de glorificar a Cristo. A Bíblia mostra que os dons espirituais foram confiados unicamente à igreja, ou seja, aos salvos. Cada um administre aos outros o dom como o recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Na Bíblia, a orientação para um uso correto dos dons espirituais. Por esse motivo, certas práticas estranhas ao movimento pentecostal não devem ser estimuladas nem toleradas no culto público, tais como marchar, pular. Está aqui, tá, irmão? Não sou eu que estou inventando, não. Marchar, pular, rodopiar ao som de batidas, correr de um lado para o outro, sapatear, fazer aviãozinhos, etc. Segundo a Bíblia, isso é meninice, imaturidade e muitas vezes revela apenas carnalidade e infantilidade. Amém? Então, nós vemos por aí esse tipo de coisa acontecendo dentro das igrejas. Como está escrito aqui em 1 Coríntios 3:1, isso é meninice. Não devemos, né, segundo a palavra, ficar buscando essas coisas. Amém? Praticar obras sociais. A Igreja de Cristo é um organismo vivo e a sua função não se limita à proclamação do Evangelho. Ela serve ao Pai, mas também ao próximo. Está em Marcos 12, do 29 ao 31. As obras sociais da igreja consistem em ajudar, suprir as necessidades dos filhos e filhas de Deus. A igreja local, portanto, deve socorrer os necessitados, as viúvas e os desamparados. Nós temos feito isso, irmãos? Nós temos feito isso como igreja? Fica a interrogação aí. Lá no seu coração você pergunta para você mesmo: eu tenho ajudado? O que eu tenho feito na igreja tem ajudado meus irmãos? Essa é a pergunta. Suas obras sociais confirmam e legitimam a sua pregação. A prática do serviço através do corpo de Cristo é o mandamento do Senhor. Ah, meu Deus. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Ama o teu próximo como a ti mesmo. A proclamação, a comunhão e o serviço farão
da igreja uma autêntica expressão do reino de Deus. Hoje nós teremos aqui, irmãos, o batismo e logo após o batismo nós teremos a ceia. Será lido certamente que nós temos que fazer uma autoanálise para sabermos se estamos de acordo ou não para tomar essa atitude, que não é só tomar um cálice de vinho e comer um pedacinho de pão. Nós temos que fazer uma análise bem profunda para sabermos se estamos de acordo ou não. O livro de Atos dos Apóstolos mostra que a igreja primitiva possuía um cuidado singular para com os necessitados. Ela estabeleceu inclusive um fundo social para ampará-los. Este comportamento está consoante ao ensino de Cristo e aos dos apóstolos. Então, enquanto temos tempo, façamos o bem a todos. É aquele ditado, façamos o bem sem olhar a quem. Porque fazer o bem para quem a gente ama, para quem a gente gosta é fácil, né, irmãos? Difícil é fazer o bem para as pessoas que nos fazem mal, que nos querem mal, que não querem a nossa presença, que não querem estar perto de nós. É para essas pessoas que nós temos que fazer o bem também. Precisamos seguir o exemplo de crentes da igreja primitiva, promovendo o evangelho e o sofrimento, o alívio do sofrimento alheio. A mordomia da ação social da igreja. A assistência social no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, encontramos o fundamento para a obra de assistência social. Nos Salmos, Davi, homem de Deus, analisando a situação do próximo, afirmou: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado justo, nem a sua descendência a mendigar o pão. Certamente, já com idade avançada, o salmista podia concluir que o Jeová Jirê não desampara jamais aqueles que o servem. Nos Provérbios, o sábio escreveu: informa-se o justo da causa do pobre, mas o ímpio não compreende isso. O texto mostra que não podemos nos omitir quanto à necessidade de nossos irmãos. O teu irmão está sofrendo, você pode virar as costas para ele? De forma alguma. Nós temos que sentir aquilo que o nosso irmão... Deveria pelo menos ser assim, né, irmãos? Nós deveríamos sentir a dor do outro, deveríamos sofrer pelo outro, deveríamos buscar ajudar ao outro, quando muitas das vezes nós temos visto o oposto, o contrário. Ao invés de ajudarmos, isso é do ser humano, temos virado as costas. Isso é muito triste. Nos profetas, Isaías, o profeta messiânico, clamou pelos necessitados. Jeremias, o profeta de lágrimas, falou em defesa dos oprimidos. O profeta Ezequiel não deixou de contribuir protestando contra Jerusalém pela sua missão em atender aos pobres. Zacarias foi usado por Deus de igual modo para exortar sobre o cuidado com os necessitados, incluindo órfãos, viúvas e estrangeiros. Não é de hoje, né, irmãos, que nós temos visto que o povo de Deus é diferenciado e tem que buscar ao máximo ajudar ao próximo, ao máximo. Então, eu não vou dizer que eu sempre fui uma pessoa que fui preocupada com o próximo. Estaria mentindo também. Por muitas vezes eu não fiz a vontade de Deus. Por muitas vezes eu podia ter feito e não fiz. Por muitas vezes eu poderia ter ajudado. Às vezes você não ajuda financeiramente, não. Às vezes uma palavra, um abraço, um bom dia, uma boa tarde, você já está ajudando alguém. Uma certa vez, irmãos, aconteceu comigo o seguinte: eu estava na minha igreja lá em Vila Isabel e estava no meu cantinho tocando baixo. E chegou um irmão da igreja que há muito tempo ele não ia. E Deus tocou no meu coração. Várias vezes eu fiquei relutante para ir, relutante para ir. E Deus falou para mim o seguinte: Sávio, levanta do teu lugar, vai lá e dá um abraço nele. Só isso, irmãos. Para a honra e glória de Deus, eu levantei, fui lá no final da igreja,
dei um abraço no meu irmão. Sabe o que ele falou para mim? Sabe, eu vim aqui na igreja hoje só para ganhar um abraço. E graças a Deus, Deus te usou para fazer isso. E muitas das vezes, Deus toca no coração para a gente fazer e a gente teimoso não faz. Gente, o que é dar um abraço na pessoa? O que é dar um aperto de mão? O que é passar na porta da igreja e dar paz do Senhor para o diácono? Para o auxiliar de trabalho? Para o músico que está aqui no canto? O que custa, gente? E a gente não é nem melhor, nem pior do que ninguém, não. Nós somos todos iguais. Aos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Não tem pastor, não tem PhD, não tem cientista da NASA, não existe isso para Deus. É todo mundo igual. A diferença é que uns têm um estudo a mais, outros têm um estudo a menos, outros não têm estudos nenhum. Mas o que Deus faz? Ele pega aqueles que acham que não são, para confundir os que acham que são. Ele abate aqueles que estão lá em cima achando que são o top e pega os que estão lá embaixo e exalta. Isso é evangelho. Isso é a casa do Senhor. Quando você... meu Deus. Quando você entrar na igreja achando, eu não sou nada, eu não valho nada, eu sou o menor da casa. Irmão, Deus está te vendo. Onde você estiver, Deus está te vendo. Ele sabe o teu coração, Ele sonda. Não precisa ninguém olhar, não. Deus está vendo. Ele sabe tudo aquilo que você é capaz, tudo aquilo que você está disposto a fazer e que muitas das vezes não deixam você fazer. Mas Deus está vendo. Deus conhece e sonda o teu coração. Ser sal e luz do mundo. O cristão, como sal da terra, o sal preserva. O sal preserva e evita a deteriorização. A igreja, igualmente, preserva e luta contra a degradação do mundo. O sal produz sede. O sal em demasia provoca sede. O servo fiel deve, através das suas palavras e ações, provocar a sede espiritual nos outros. O sal, ele é invisível quando em ação. Quando você está com sal no saquinho, você está vendo ele. Mas quando você joga na água, você não vê mais. Correto? Antes de ser aplicado, ele é visível. Mas quando começa a agir, temperar, preservar, torna-se invisível. O crente deve ser discreto em suas ações. O cristão como luz do mundo. A luz não brilha para todos. A luz tanto brilha para o criminoso, como para a criança inocente. O crente deve irradiar a luz de Cristo a todos, sem preconceitos. Ou seja, Jesus veio para salvar só aquelas pessoas que estão na igreja? Não. Jesus, ele veio para salvar a prostituta, o traficante, o homicida, o sequestrador, o corrupto, todos esses, os perseguidores de crentes. Nós temos exemplos na Bíblia de Paulo, quem era Paulo e quem se tornou Paulo. Amém, irmãos? A luz tem que ser alimentada. Oh, glória! Antigamente, as lamparinas eram alimentadas com azeite. O crente precisa igualmente ser alimentado pelo óleo do Espírito Santo para difundir a luz de Cristo. Quantos aqui conhecem lamparina? Lamparina antiga. Se o óleo dela acabar, o azeite acabar, o que acontece? Ela apaga, né? Então nós não podemos deixar o óleo acabar nunca. Para a honra e glória de Deus novamente. A pregação ontem falou sobre isso, sobre as 5 prudentes e as 5 loucas. Nós temos que sempre estar prudentes na presença de Deus, para que quando chegar aquele dia, oh glória, todos nós, irmãos, nos encontrarmos, nós seremos arrebatados junto com Cristo, para aquele dia maravilhoso. Triste será para aqueles que não forem.
Eu não gosto, nem cogito a possibilidade de pensar nisso, porque vai ser muito triste, muito triste. Nós temos hoje a oportunidade de estar na casa de Deus, de louvar, de adorar, de buscar, de estarmos em comunhão, de ver os nossos irmãos. Eu tenho o prazer imenso de chegar aqui e ver cada irmão nessa igreja, ver o meu pastor, ver os outros pastores. Deveria ser assim com todos nós. E por que muitas das vezes nós não fazemos isso? Ah, não vou na igreja não porque está chovendo. Eu não vou na igreja não porque está sol. Ah, não vou na igreja não porque por isso. A gente fica botando motivo para não ir à igreja. Quando aqui, gente, é um lugar, pelo menos para mim, é um lugar de prazer, é um lugar de alegria, é um lugar de rever meus irmãos, é um lugar de estar em comunhão, onde sentimos a presença de Deus. E nós muitas vezes temos deixado isso passar. Eu vou contar uma coisa pessoal minha que aconteceu essa semana. A gente só dá valor às coisas quando perde. Verdade ou mentira? A gente só dá valor às coisas ou pessoas quando perdemos. Semana que vem, se não me engano, é Dia dos Pais, né? Nós temos os nossos pais. Cada um tem um pai diferente. Cada um tem um pai que é mais chegado, outro tem um pai que é mais afastado, um pai que fala muito, outro pai que não fala nada. Mas ainda assim continua sendo nosso pai, certo? Então, a gente dá valor à mãe quando morre. Ah, eu queria tanto ter falado mais com ela, eu queria ter beijado mais, eu queria ter agradado mais, eu queria ter saído mais com ela. Não saiu por quê? Mesma coisa, pai. Essa semana, irmão, eu fiquei muito, muito triste mesmo. Para vocês acreditarem. Quem tem pet? Quem tem um bichinho de estimação em casa? Vocês gostam muito dele, não gostam? O que acontece se o teu pet morrer? Fala para mim. Meu pet morreu essa semana, gente. Como eu sofri. Como eu sofri. Era um bichinho que eu tinha há 14 anos. E foi embora de idade. Mas a gente não deve se apegar a essas coisas. Mas infelizmente a gente se pega, né? Porque sempre está ali em casa, sempre está brincando. Foi criado com meus filhos e eu fiquei bem triste. Eu botei até no meu WhatsApp. Para muita gente viu aí. Entendeu? Então, não só com pessoas, a gente tem que dar valor a tudo agora. Você tem a oportunidade de beijar, beija agora. Pedir perdão, peça agora. Perdoar, perdoe agora. Ah, eu não vou perdoar porque fulano vai ter que vir a mim. Se ele não vier, eu não perdoo. Não, gente, vai lá e perdoa. Perdoa hoje. Se essa pessoa for embora, como é que vai ficar a sua mente? Seu coração? Eu podia ter perdoado, podia ter falado, eu podia ter liberado perdão. Por que eu não liberei? Sabe o que é isso? É o teu ego. É o teu ego. Você não quer liberar perdão, não quer perdoar. Mas quando, na verdade, nós temos que ser ao contrário. Aqui na igreja, a gente aprende que nós temos que ser humilde, nós temos que ter temperança, nós temos que ter os batizando varões na esquerda e os varões à direita. O nosso irmão pediu para avisar. Viver em comunhão. A comunhão dos santos pode ser vista na experiência da conversão, na participação da ceia do Senhor, nos sofrimentos alheios e no relacionamento com nossos irmãos em Cristo. Alerta. Onde há contendas e divisões, a igreja esfria-se em seu amor a Cristo e ao próximo. Perseverar a doutrina de Cristo. A doutrina bíblica não pode ser modificada, substituída ou anulada por supostas revelações, visões e profecias. Tudo tem de ser devidamente aferido pelas Sagradas Escrituras. Façamos a defesa dos fundamentos de nossa fé, sem arrogância ou dissimulação, mas sobretudo com amor, respeito e mansidão. Congregar e obedecer à liderança espiritual, não deixando a nossa congregação, como é costume de alguns,
Antes, admoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quanto vedes que vai se aproximando aquele dia. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam por vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso não vos seria útil. O sentido da santidade é afastar-se de tudo o que é pecaminoso, de tudo o que contamina. Santo, no Antigo Testamento, Kodesh, santidade, coisa santa, santuário. Este substantivo ocorre 469 vezes com o significado de santidade, coisas santas e santuário. Santo, Novo Testamento, agiasmos é traduzidos em Romanos, Tessalonicenses, Timóteo e Hebreus. Por santificação significa separação para Deus, o estado resultante, a conduta que convém àqueles que são separados, e os 4 primeiros textos citados acima. A santificação é, pois, o estado pré-determinado por Deus para os crentes, no qual Ele, pela graça, os chama, e no qual eles começam o curso cristão e assim o buscam. Por conseguinte, eles são chamados santos. A mordomia dos crentes na igreja local. Em primeiro lugar, é preciso... Eu pulei, tá, irmãos? Porque não vai dar tempo. Em primeiro lugar, é preciso congregar. É notório o crescimento dos desigrejados. Não temos espaço aqui para entrar em detalhes sobre o fenômeno. Entretanto, um dos maiores perigos deste movimento é esta falsa ideia de que já que eu sou igreja, eu não preciso frequentar os cultos regulares, nem ser membro de uma igreja local. Como nós já falamos no início, nós temos que fazer parte do corpo, nós temos que estar em comunhão com nossos irmãos, nós temos que amar o nosso irmão, temos que amar. Amém, irmãos? Ora, não é isso que a Bíblia ensina, mas exatamente o contrário, não deixando a nossa congregação como é de costume de alguns. Quer a sua igreja local seja grande, pequena, ou um ponto de pregação, alegre-se em orar com os irmãos, participar da ceia do Senhor, ouvir a palavra de Deus, compartilhar os dons espirituais e assistir aos mais necessitados. Tenha a alegria de congregar, ame a Cristo, o cabeça, mas ame também a igreja, o corpo. Amém, irmãos? Então nós temos que ficar felizes de vir à casa do Senhor. Eu, muitas vezes, irmãos, eu não estou aqui nos cultos, todos eles, porque o meu trabalho não permite, mas a minha vontade é de estar sempre aqui com meus irmãos, com meu pastor, com meus amigos, porque a gente sabe que aqui a gente tem mais coisas de Deus, tá, senhor Ronaldo? Aqui nós temos pessoas de bem, pessoas de caráter, pessoas espirituais. E se nós quisermos, se nós queremos ser pessoas espirituais, de caráter, pessoas de bom coração, nós temos que estar onde? Junto de pessoas que têm tudo isso. Você não vai conseguir ser uma pessoa boa, ser uma pessoa espiritual, ser uma pessoa de caráter, se você não anda com essas pessoas. Se você anda pessoa de bem, você vai ser do bem. Se você anda pessoas do mal, não tem como você ser do bem. Tem sim, porque se você for de Deus, se você for espiritual, o Espírito Santo ele vai estar na tua vida, ele vai te guiar, vai te colocar no caminho certo, na direção certa. Amém? Os líderes cristãos como mordomos, os pastores das igrejas locais como mordomos cristãos, têm grandes responsabilidades diante de Deus pelas almas que lhes são confiadas. Esta responsabilidade está amparada no próprio exemplo de Jesus, nosso Senhor. Ensina-nos como cuidar das almas que o Pai nos confiou. Ele lavou os pés aos discípulos e ensinou: entendeis o que vos tenho feito? Porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Aqui está claro que nenhum líder deve comportar-se como maior que os outros, inacessíveis aos humildes, servos do Senhor, mas todos devem fazer parte da irmandade da bacia e da toalha. Essa perspectiva consciente da liderança evangélica é o mais eficaz antídoto contra o orgulho.
É o que eu falei no início. Aqui na igreja não existe maior, menor, médio, pequeno, grande, intermediário. Todos nós somos iguais à visão de Deus. Quando Ele olha do seu trono, Ele vê todo mundo igual. Ele não vê um prega mais do que o outro, um fala mais bonito, o outro canta mais, o outro toca mais bateria, o outro isso, o outro aquilo. Ele olha assim, ele vê todo mundo igual. Todo mundo igual. Só que da mesma forma ele olha, cada um tem uma capacidade diferenciada. Uns têm uma capacidade para pregar, outros para louvar, outros para evangelizar. É assim que Deus vê. Mas na igreja, não se sinta menosprezado de forma alguma, meu querido. Porque na igreja, embora você possa ser taxado de pequeno, para Deus você não é não. Amém, meu irmão? Nós somos todos pedras preciosas na mão de Deus. E assim eu agradeço a Deus pela minha oportunidade e peço a Deus que abençoe a cada um de vocês, desde a porta até aqui ao púlpito, todos os dias, durante 24 horas, para que nós sejamos usados pelo poder de Deus, para que nós sejamos diferença, para que nós sejamos sal e luz verdadeiras nesse mundo. Que a pessoa olhe para a gente e diga, ali vai um crente, ali vai uma crente, aquele ali eu sinto firmeza que eu posso parar e conversar com ele, aquele ali é homem de Deus, aquela ali é mulher de Deus. Amém? Fiquem com Deus e muito obrigado. Irmãos, existe aqui no nosso meio algum desviado ou aquele que entrou pela primeira vez aqui na igreja que quer reconhecer Jesus Cristo como Salvador? Quer fazer um sinal? São todos servos de Deus, crentes em Jesus? Jesus Cristo abençoe a tua igreja. Pastor Emanuel. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Põe tua mão na mão do meu Senhor da Galileia. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. Meu Jesus que cuida de mim noite e dia sem cessar. Põe tua mão na mão do meu Senhor que acalma o mar. A tua graça é melhor que a vida, a tua graça é melhor que a vida. Meus lábios te louvam, bem dizer-te. Em tuas mãos, as minhas mãos colocarei. A paz do Senhor. Eu falei domingo passado, domingo que vem é o jejum oficial da igreja. Precisamos orar para Deus mandar homem para a igreja. Ontem aqui, eu não estava aqui não. Estava abarrotado. Até as galerias estavam cheias. Tudo de mulher. E os homens estão debaixo da coberta. Secretária,
A paz do Senhor Jesus para a igreja. Vamos conhecer nesta manhã os nossos irmãos que irão passar pelas águas. Eu vou fazer a chamada, o jovem, o Alvaro, levante-se e venha aqui à frente. Simone de Moraes Bandeira Nunes, filial Taquaral, pastor Bernardino Sena Filho. Bruno da Silva Ribeiro, Parque Alian, pastor Alan Rocha Isaías. Priscila da Silva Pacheco Costa, também do Parque Alian, pastor Alan Rocha Isaías. Ana Caroline Fernandes Silva de Souza, Igreja Matriz, pastor Emanuel. Teremos ainda dois que são da nossa filial de Nilópolis, que ainda não se encontram. Portanto, vamos dar continuidade aqui. Pastor Emanuel. Simone? Não, aquela lá. Carolina. Você não foi recebida não, né? Não foi recebida pela igreja, não. Ela procurou o presbítero Jazanias, desejando se batizar. Só que nós temos que recebê-la. Os irmãos querem recebê-la? Amém? Deus te abençoe. Pastor Alain, vem dar a palavra dessa. Batismo. Glórias a Deus. A paz do Senhor para os irmãos. Vamos nos colocar de pés nessa hora. Em reverência à palavra do nosso Senhor. Aqueles que possuem exemplar da Bíblia Sagrada e que trouxeram, abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos. Nós vamos ler uma sequência de versículos, amém, do versículo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 10. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. E logo depois, a parte final, do versículo 44 ao 48. Os irmãos entenderam? Uma leitura responsiva, para que nós possamos entender todo o contexto. Havia em Cesareia, um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada italiana. Este, quase à hora nona do dia, viu claramente uma visão, um anjo de Deus, que dirigia para ele e dizia: Cornélio. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, que tem por sobrenome Pedro. Retirando-se o anjo que lhe falava, chamou os dois dos seus criados e um piedoso soldado dos que estavam ao seu serviço. Agora, a segunda parte, a partir do versículo 44. Dizendo Pedro, ainda essas palavras, caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. Porque os ouviam falar em línguas e magnificaram a Deus.
e mandou que fossem batizados em nome do Senhor. Então rogaram-lhe que ficasse com eles por alguns dias. Os irmãos podem se assentar, glorificando e exaltando o nome do Senhor. O texto é autoexplicativo, para aqueles que já conhecem. Nós vamos ver que um homem piedoso, centurião, ou seja, tomava conta de 100 soldados, romano, ora ao Senhor, teme a Deus. E de repente ele orando ao Senhor, estando ele em jejum, se você for ler todo o contexto, um anjo se apresenta a ele trazendo uma resposta, trazendo um direcionamento para Cornélio. Que ele mandasse que alguém fosse a Jope para procurar a Simão Pedro. Enquanto Simão está também orando ao Senhor, a Bíblia fala que ele vai subir ao terraço, ele vai orar, ele vai ter uma visão. E ele está com fome, diz o texto, que ele vai ter uma visão que um vaso, um grande vaso, da forma de um lençol segurado por 4 pontas, desce, e o Senhor olha para ele, arrebata ele em espírito e fala para Pedro: Pedro, mata e come. E Pedro olha para o Senhor e diz: Senhor, de maneira alguma eu tenho me alimentado de coisa nenhuma imunda. E o Senhor retribui a Pedro dizendo: olha, como é que você pode chamar imundo aquilo que eu já purifiquei? E o mesmo Espírito que visitou a Cornélio, dizendo para ele enviar homens a Jope a procurar a Pedro, agora diz para Pedro: olha, tem homens lá embaixo que estão te procurando. Pedro desce, e quando ele desce lá, os homens estão dizendo: olha, tem um centurião da corte da italiana e está mandando te chamar. E o Espírito Santo diz para Pedro: olha, vai com eles. E Pedro vai caminhando com eles, até chegar ao lugar onde Cornélio estava. Os dois sem saber qual era o projeto de Deus ainda, mas ainda assim obedecendo ao Senhor. Muitas das vezes é isso que acontece na minha e na sua vida. Nós não conhecemos o projeto de Deus. Você não sabe nada do que Deus vai fazer na sua vida ainda, porque se você souber, você não tem estrutura para suportar o que Ele vai fazer ainda na sua vida. O que cabe a você é obedecer ao Senhor, ainda que você não venha entender qual seja o projeto dEle na tua vida. Deus se apresenta a Pedro dizendo: olha, vá com eles e não tema. Porque talvez Pedro, na sua carnalidade, dizia: como é que eu vou com homens da corte romana? Eu sigo a Cristo, sou servo do Senhor, sou perseguido, como é que eu posso seguir esses homens? Quando Deus manda, querido, não importa onde você vá, obedeça. Quem está te enviando, quem está te mandando, te garante a vitória. A minha, a tua vitória está na obediência ao Senhor. Em Mateus, quando acaba o vinho, a mãe de Jesus chega para ele e fala: olha, acabou o vinho, mulher, o que tem o meu contigo? Ainda não é chegada, ainda a minha hora. A mãe de Jesus, conhecendo o filho, diz para os servos: façam tudo o quanto eles vos disser. Quem é servo obedece. Ela foi a servos. Quem é servo sabe obedecer a ordem do mestre. Olha para Jesus, Jesus olha para o servo e diz: olha, enche essas talhas de água. Imagina os servos sabendo qual era a necessidade daquela festa, que o vinho havia acabado. O que tem a ver o nosso problema com água? Ainda que você não entenda, obedeça. Talvez ele dissesse no seu interior: tinha que pegar um pouco de vinho, orar para o vinho ser multiplicado. Tem que pegar a uva e espremer para aí dar o resultado que nós queremos. Não, Jesus manda pegar a água em um recipiente que era para lavar os pés e as mãos. Mas ainda assim, sem entender, eles obedecem ao Senhor. E pior ainda, querido, é encher a talha de água, levar até o Senhor. E ele fala para eles assim: olha, leve até o mestre-sala. Imagine um servo olhando para o outro dizendo: vai levar isso para o mestre-sala, ele vai jogar essa água no nosso rosto, que o problema lá não é água, é vinho. Mas ainda assim, sem saber, eles continuam a obedecer. A Bíblia fala que eles vão levando as talhas de água, e quando ele se apresenta ao mestre-sala, ele prova e fala: olha, chama o dono da festa: olha, eu nunca vi isso. Primeiro nós servimos o bom vinho e depois o vinho inferior, e você fez ao contrário. E ele não sabia o que havia acontecido, mas os servos sabiam. Sabe o que me chama a atenção nessa história? É que você não vê Jesus olhando para aqueles servos, dizendo: tragam as talhas aqui com água, que eu vou orar para elas serem transformadas em vinho. Você não vê em ponto algum no texto Jesus orando para a água ser transformada em vinho. Em que ponto ela foi transformada? Enquanto os servos carregavam, enquanto eles caminhavam. Aleluia, a transformação foi acontecendo. Enquanto você caminha em obediência, a transformação vai acontecer na tua vida.
é para os batizandos, é para as nossas vidas. Enquanto vocês decidirem obedecer a Jesus, a transformação vai acontecendo na vida de vocês. Enquanto vocês olharem para Jesus, ainda sem entender, dispostos a obedecer a ordem dele, a transformação vai acontecendo. Aonde, pastor Alan? Na sua vida financeira. Aonde? No seu casamento. Aonde? No seu trabalho, na família, em todas as áreas do Senhor. Aleluias. A transformação vai acontecer mediante a sua obediência. Pode chorar, você pode até de vez em quando reclamar aos pés do Senhor, mas continue ainda assim obedecendo a Ele. Sabe por quê? Porque os caminhos dele são mais altos. Sabe por quê? Porque os caminhos dele são maiores. Aleluias. Isaías, ele diz: assim como a chuva e a neve descem e regam a terra e para lá não voltam, sem antes dar semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra do Senhor. Ela não vai voltar vazia, nem na minha vida e nem na sua vida. Obedeça. Pedro chega até a casa de Cornélio, ainda sem entender. E aí, Cornélio, você mandou me chamar? E Cornélio olha para Pedro e fala: olha, Jesus, o anjo já apareceu e mandou te chamar. Eu não sei o que ele quer com você, junto comigo. Nos diga o que o Senhor mandar. E Pedro começa a explanar a palavra do Senhor, acerca do Senhor Jesus Cristo, acerca da morte do Senhor Jesus Cristo. Enquanto Pedro ainda está falando, o Espírito Santo do Senhor, aleluia, desce naquele lar e batiza todos que estavam com o Espírito Santo de Deus. Pedro fica atemorizado. O que estavam com Pedro ficam atemorizados. Eles olham para um outro e dizem: ei, se o Espírito Santo de Deus vos batizou, quem sou eu quem peça para que desçam mais águas? Quem é um homem, irmãos, para te julgar? Quem é um homem para te dizer que você pode ir, que você pode fazer ou não? É Deus quem te justifica. É Deus que faz você chegar. É Deus que te mantém no patamar. É Deus que eleva, aleluia, o seu nome, para que o nome dele venha a ser glorificado. Pedro só vai entender a visão quando ele chega na casa de Cornélio. Para Pedro, Cornélio não prestava. Para Pedro, Cornélio não ia. Para Pedro, Cornélio não podia fazer. Mas Jesus estava mostrando para Pedro: olha, esse vaso, esse lençol estão com muitos animais. Esses são todos aqueles que o mundo rejeita, mas que eu abracei, mas que estão na palma da minha mão e que eu tenho cuidado de cada um. Talvez você esteja aqui nessa manhã, talvez você esteja sonhando com um filho seu se batizar, com um ente querido se batizar, com um amigo se batizar. Deus está sinalizando para você nessa palavra: estão todos na palma da minha mão. Para muita gente foi desprezado, para muita gente foi esquecido, para muita gente foi abandonado, mas todos já estão limpos pelo nome, pelo sangue que foi derramado na cruz do Calvário. Mesmo sem entender, obedeça. Você vai ver a mão do Senhor trabalhando ao seu favor. Eclesiastes capítulo 3: assim como tu não sabes o caminho do vento, e nem como se formam os ossos no ventre da mulher que está grávida, assim é a obra do Senhor, aquele que faz todas as coisas. Todas as coisas. Enquanto você está obedecendo, a mão do Senhor está trabalhando. Enquanto você está obedecendo, o olheiro está trabalhando. E sabe o que é interessante? É que a mão do olheiro vai para o lado de dentro e pelo lado de fora, formando, moldando o vaso. A mão do olheiro vai trabalhando pelo lado de dentro e pelo lado de fora. Já já você vai ver o resultado das suas orações. Já já você vai ver o resultado das suas orações, como Cornélio teve, sem esperar e sem entender. Já já Deus vai se revelar a você. Fique com essa palavra em nome de Jesus. Quando Jesus estendeu as suas mãos, quando Ele estendeu as suas mãos para mim, eu era pobre, perdido, sem ter, aleluia, labachuri passaga, aleluia, aleluia. A igreja de pés, os candidatos viram para lá. Levantemos as nossas mãos e vamos dizer para eles: sois bem-vindo à igreja
do Deus vivo. Esta igreja ama vocês. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, por esses momentos felizes que o Senhor está nos concedendo na tua casa nesta manhã, Senhor. Te rogamos que o Senhor abençoe a cada um de nós que aqui estamos e principalmente, ó Deus, os teus servos que vão passar pelas águas, ó Deus. Abençoa a cada um, continue abençoando esta igreja, continue dando vitória a cada um de nós e te rogamos estas bênçãos em nome de Jesus. Amém, amém, ó Deus. Podeis assentar, os candidatos podem retornar aos seus lugares, exceção candidato da filial Itaquaral. Candidato Itaquaral. Simone de Moraes Bandeira. 470. Falei que eu vou assumir a posição inteira aqui. Genival. Aleluia. Irmã Simone, em nome de Jesus eu te pergunto, Deus falou contigo através dessa palavra que tu ouviu hoje? Sim. Irmã Simone, tu promete andar corretamente, se esforçar até a vinda de Jesus na presença de Deus? Sim. Irmã Simone, tu promete obedecer o teu pastor todos os dias até a vinda do Senhor? Sim. Irmã Simone, tu crê que segundo a palavra, se você crê e for batizado, será salvo? Você crê? Creio. Por isso, eu, em nome de Jesus, te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Candidato da filial de Robson Luiz de Oliveira e Gilmara dos Santos Cruz. Quer entrar de sapato? E aí, já? Tá.
Irmã Gilmara, a senhora promete fidelidade ao Senhor? Sim. Promete obedecer à palavra de Deus? Sim. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Irmão Robson, o senhor promete fidelidade ao Senhor? Sim. Fidelidade à sua palavra? Sim. Mediante a tua confissão, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Candidata Ana Carolina. Igreja Matriz. Aleluia. Glória. Vai ser batizada pelo avô. Ana, você promete servir a Deus em toda a sua vida enquanto viver? Sim. Promete seguir os conselhos, ensinamentos do pastor enquanto viver? Sim. Conforme as suas palavras, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Candidato de Parque Ariano, Presbítero Moreira, como recruta, ele foi bem. Batizou correto. Bruno, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus que veio ao mundo para morrer pelos seus pecados? Sim. Promete ser fiel até a morte? Sim. Mediante a sua confissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
Priscila, crer que Jesus Cristo é o Filho de Deus e que veio ao mundo para morrer pelos seus pecados? Sim. Mediante a sua confissão de fé, eu vos batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós te louvamos, ó Deus, por essa manhã maravilhosa em tua presença. Deus, o resultado dessas vidas é resultado das nossas orações, Pai bendito. A tua igreja pregando o evangelho, ganhamos alma para os seus reinos, ó Pai bendito. Fica conosco, continua, ó Deus Santo de Israel, honrando a tua igreja com a tua poderosa presença, em o nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Serei fiel, precioso Jesus, serei. Pastor Rubens, Pastor Rubens, serei fiel, precioso Jesus, serei fiel. Há uma carreira para correr, há uma vitória a alcançar em cada dia. Senhor Jesus, serei fiel, serei fiel, Senhor Jesus, serei fiel. Há uma vitória para alcançar em cada dia. A paz do Senhor, igreja. Louvado seja Deus. Mais uma vez aqui estamos para comemorar a morte e paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Depois deste ato batismal, cumprindo a primeira ordenança de nosso Senhor Jesus Cristo, com a palavra viva que foi ministrado aos candidatos que morreram para o mundo e dando testemunho de vida diante da igreja, que estão salvos por nosso Senhor Jesus Cristo. Quero agradecer a honra que é me dada de ler a palavra convosco nesta manhã, neste ato tão importante. Em Lucas capítulo 22, versículo 14 até o versículo 18, eu estou com uma dificuldade de visão, de várias coisas. Quero dizer aos irmãos, e eu estou prestes a fazer 70 anos que entrei nesta casa, e até hoje me sinto como se fosse naquele dia. Eu senti uma coisa extraordinária, e quando saí, eu disse, não volto mais aqui, porque se eu voltar eu fico. E o coração não parou de dar sinal, quando eu ouvia vinha no meu pensamento aquela voz, aceita Jesus Cristo como seu Salvador. Eu voltei no dia 4 de dezembro, vai fazer 70 anos que eu levantei a minha mão para Jesus. A primeira igreja evangélica que eu entrei, eu fui membro da Liga Católica Jesus Maria José com os meus 14 anos. Mas depois, aos 16 anos, mudei para Governador Valadares e fiquei distanciado.
Mas, pela graça de Deus, eu vim para o Rio para desfazer daquele pensamento que eu pensava em visitar uma igreja evangélica. Mas, por causa da assistência que faziam naquele tempo, eu não fui. Vim para o Rio de Janeiro para desvanecer daquilo. E pela graça de Deus, Jesus Cristo me trouxe para esta casa, e aqui estou, vai fazer 70 anos, a idade de um ser humano dos tempos passados. Eu já ultrapassei esta idade, não parece, não é? Bom, sem mais delongas, vamos considerar esses versículos aqui para esta missão tão importante, reunião tão importante, a pessoa mais importante é Jesus Cristo, que está contemplando os nossos corações. Então, capítulo 22, versículo 14. Desculpa que eu... E chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. Porque vos digo que não comerei mais até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu-lhe, dizendo: isto é o meu corpo que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou cálice, depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós. Repitamos este versículo. Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Deus bendito e Pai, te louvamos por estar no teu santuário, para participar da Santa Ceia, trazendo à memória o sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a felicidade de ter esta salvação tão grande, que já somos felizes em segui-lo, e agora também repetindo, Senhor bendito, as nossas confissões diante de Ti, Senhor, e nos prometendo ser fiéis, ainda que nos custe a própria vida. Ó Deus bendito, nós Te louvamos e glorificamos pela grande bondade e misericórdia para conosco, agradecido por todas as bênçãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Podeis assentar, meus irmãos. Meus irmãos, recordando o que é a Santa Ceia. O Senhor Jesus Cristo, Ele teve essa expressão quando tomou o lugar para ministrar a Santa Ceia. Desejei muito comer esta ceia, antes que padeça. Ele estava também, tinha que encerrar a velha aliança dos 10 mandamentos e iniciar a nova aliança no seu próprio sangue. E isto era uma missão muito importante, e dizendo ele aos seus discípulos que não beberia mais do suco da vide, até que se cumprisse no reino de Deus. Nós estamos no reino do céu, Jesus está presente em nossa vida, onde nós estivermos, aí Ele está. E nós devemos conservar as nossas vestes resplandecentes, isto é, brancas como a neve, para louvar constantemente, não somente na igreja. Nós temos que ser luz onde quer que estamos.
que o nosso testemunho, o nosso passar pela rua ou nas nossas conduções, alguém possa sentir que há em nós o semblante de Cristo, que possa ver isto. Este é o nosso dever. Mas somos fracos realmente, nós caímos a cada momento, e por isso a instituição do perdão é tão rápido, que nós pecamos por pensamentos, por palavras, por gestos, e até por aparência, e somos observados pelo mundo, e somos condenados. Qualquer leve, aparentemente, a falta nossa é observado, e ele é um crente, ela é uma crente. Como é que faz isto? Porque procede desta maneira? Por isso que eu não quero ser crente. Eu dizia isso também, porque era mais os nossos defeitos. Nós somos espiados e cobrados muito. Por isso temos que viver imitando a Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador e Redentor, e aguardando em brevemente a sua volta gloriosa, para nos levar para estar com Ele para sempre e eternamente, onde não haverá mais dor, tristeza, nem pecado. Nós estaremos livres de todas as coisas, mas para isto temos que ser fiéis, ainda que nos custe a própria vida. Portanto, que Deus nos abençoe e nos guarde, em nome de Jesus Cristo. Amém. Foram lavar as mãos? Não, pode ir. Vem a fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas se dando tem um divinal amor. Oh, preciosa fonte sanadora, para todos correm sim. Oh, preciosa fonte sanadora, glória a Deus para mim. Só um minutinho. Estejamos de pés. Depois 301. Glória a Deus. Agora, Senhor, comeremos do teu pão, que simboliza o teu corpo, beberemos do vinho, e assim teremos parte contigo. E tendo dado graça, o partiu e disse: tomai e comei, isso é meu corpo que é partido por vós. Aleluia. Podeis sentar. 301. Parou manjar. Celestial maná. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te possas saciar. Poucos quando vinho transformou em faminto a nos peitos
Deixou de participar do pão, estejamos de pés. 541. Pai querido, em nome de Jesus Cristo, nós te apresentamos esses cálices agora, Senhor. Pai querido, como símbolo do teu sangue moído na cruz do Calvário. Senhor, aquele sangue carmesim para a purificação de nossos pecados. Pai, nós apresentamos em nome de Jesus. Amém. Tomai e bebei. Este é meu sangue que foi derramado por vós. Fazei isso em memória de mim. 541. Revelação de amor. Revelação de amor. Calvário.
Yomenikia, Sarabashu. Revelação de amor, Calvário, e dor, revelação de amor, revelação de amor, não me negaça, que eu me negraça, lavachude, que nem a lavaça, lavandura e calabachada, aleluia, 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 aleluia. Revelação de amor, Deus amou a este mundo e seu Filho desceu. Oh, revelação de amor, o Senhor na cruz morreu. Oh, revelação de amor. Olhou cavalho e seu filho abandonou. Oh, revelação de amor, sofrendo abandono, escondeu no seu perdão. Oh, revelação de amor, de pés, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Amando lixo de querer. Lobene flaça da cara, robe, charamando de calamassade. Oh, aleluia. E homem flade, que nem barraçada. Aleluia. 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 Graças te damos, ó Senhor, por essa maravilhosa reunião nesta manhã, Senhor. Podemos, Senhor, estar reunidos na tua casa, juntos participando da ceia do Senhor. Muito obrigado, Senhor, por esta festa maravilhosa, aleluia. Que um dia estaremos todos juntos lá no céu, juntamente com o Senhor, aleluia. Neste banquete tão maravilhoso. Muito obrigado, nós te pedimos e te agradecemos em o nome de